Então, olá, este é o segundo vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre equações, tentar entender a ideia do que é equação. E aí vocês vão ver que essa ideia de tentar entender o que é uma equação de fato não passa por achar as técnicas. As técnicas é um segundo momento, assim, quando a gente já sabe o que é uma equação, depois vem as ferramentas em si. Porque às vezes acaba dando aquela dificuldade, você aprende as ferramentas, por exemplo, fórmula de Bhaskara, mas no final das contas você fica com aquela dúvida, o que eu acabei resolvendo no final das contas. Então a ideia dessa aula de hoje é tirar essa dúvida. E a única técnica que nós vamos ver é uma técnica aí bem rudimentar, chamada técnica de adivinhação, que ela por si só já vai ser uma boa auxiliar para entender a essência do que queremos fazer quando falamos em equação. E essa essência tem a ver com essa brincadeira lá de criança, lá de 1 quilo de chumbo e 1 quilo de pena lá. Então a gente vai ver. Então, por exemplo, aqui, ó, começando aqui. Então vocês já devem terem visto em algum momento aí que essas expressões elas são equações, embora assim essas ideias elas podem estar assim, tá, eu sei que é, mas eu não sei porquê. Então a nossa intenção é melhorar a ideia de por que elas realmente são equações, como é ensinado para nós. Então, por exemplo, vamos tentar trabalhar por partes aí. Por exemplo, vamos tentar dar uma ideia aproximativa do que seja uma equação, depois a gente dá uma ideia melhor. Então, no final das contas, o que é uma equação? Ela é uma pergunta. Não é uma pergunta assim, o que tem que aparecer nela, e sempre vão aparecer relações numéricas. E qual que vai ser a resposta dela? Sempre vai ser um número ou uma coleção de números. Pode ocorrer do caso em particular que você está trabalhando, ou não ter nenhuma resposta, ou ter uma única resposta, ou ter várias respostas. E associado a isso aí, sem entrar muito em detalhes, eu vou simplesmente tocar nessa ideia de, chama-se conjunto solução. O que significa? É assim, por exemplo, vamos supor que isso aqui sejam números. Olha, todos esses números, eles são respostas aqui de uma equação que eu estava trabalhando, então eu vou agrupar elas. Então, esse agrupamento que eu acabei de fazer é o que nós chamamos de conjunto solução daquela equação lá que você estaria trabalhando. Então, depois veria toda aquela ideia assim de como é que formaliza a ideia de equação, mas aí para hoje, para nós, isso fica a critério de notícia. E aí, por exemplo, bom, eu dei já uma ideia geral o que é uma equação. Então é uma pergunta envolvendo relações numéricas. Aí vamos tentar fazer já trabalhando num exemplo em particular. Por exemplo, esse aqui é a primeira equação que nós vimos agora há pouco. Nós vamos tentar resolvê-la, mesmo que assim, a gente está com a ideia meia boca ainda do que é uma equação. Vamos tentar se virar com ela. Então, com essa ideia meia boca de equações que nós temos, vamos tentar resolvê-la. Então é o seguinte, a partir disso aqui, ó, nós já sabemos que a esta equação está associada a uma pergunta. Qual que é a pergunta? Esta aqui, ó. Que número eu devo colocar no x para que no final das contas esse lado esquerdo aqui seja igual ao número que está lá do lado direito. Por que precisa? Para mim ter verdadeira essa igualdade. Ou seja, no final das contas nós conseguimos achar uma resposta para a nossa pergunta, a resposta que não seja falsa. E aí, por exemplo, assim, eu não expliquei para vocês fórmula de Bhaskara, não expliquei, sei lá, trigonometria, não expliquei nada. O que a gente tem, quais são as ferramentas que nós temos para resolver essa equação? Nenhuma, tá?
Não tem nenhum. Mas aí é o seguinte, bom, eu sei que isso aqui no final das contas é uma pergunta. Bom, a pergunta em si, quando eu não sei responder, geralmente o que a gente faz? Eu vou chutar uma resposta. Isso vai ser o que a gente vai fazer aqui. Eu vou tentar dar uma de malandro aqui. O 15 é a resposta. Eu peguei aqui e dei uma de malandro, 15. Tá, mas o 15... Tá, mas aí, será que eu acertei o chute ou não? Tá, mas aí tem que ver. Tem que ver se é a resposta. Mas aí como é que eu vou ver? Eu vou ver através aqui da... Tem que ver se no final das contas vai me dar algum valor verdadeiro. Então, se eu fizer 15 menos 3. 15 menos 3 a gente sabe que dá 12. Tá, mas aí eu quero esse lado igual a esse aqui, né? Tá, mas então eu vou ter que ser obrigado a dizer que 12 é igual a 0, né? Mas aí, sei lá, 12 reais não é a mesma coisa que 0 reais. Então, eu tentei dar uma de malandro aqui e me ferrei, né? Então eu vou tentar aqui o menos 15. O menos 15 aqui vai dar... Menos 15, menos 3 dá menos 18. E aí, como eu quero essa lado esquerdo aqui igual ao lado direito, então eu vou ser obrigado a dizer que o menos 18 é igual a 0. E menos 18 não é, então tentei dar de malandro de novo e me ferrei de novo. Tá, mas aí sou teimoso, eu vou continuar. 5. Agora vai dar, será que vai dar? Então 5. 5 menos 3 dá 2. 2 não é 0. Então tô mal, mas aí eu vou tentar a última tentativa aqui. Vamos tentar aqui o 3. Será que o 3 dá? Bom, 3 menos 3 é 0. Bom, então será que... Bom, parece que funcionou, né? Porque aqui deu 0 e aqui é 0. Então, no final das contas, o que nós temos? Uma igualdade verdadeira. Então, nós achamos uma resposta. Aí aqui eu já tinha colocado já de maneira resumida. Então aqui, ó. Assim, bom, eu tenho a intuição de que o 3 eu acho que funciona. Aí você coloca lá e vê que realmente deu uma resposta verdadeira no final. Então, nós encontramos uma solução para a nossa equação. Espero aí que tenha ficado entendido. Mas aí, antes de qualquer coisa, se ficou assim, se ficou meio sem explicar a seu entendimento, vamos tentar seguir desse jeito mesmo. Então, por exemplo, tá, no final das contas eu resolvi essa equação aqui sem estrutura nenhuma. Eu fui testando aqui. 15 não deu, menos 15 não deu, 5 não deu, 3 deu. Eu fui aí como é que é queda livre aí, resolvendo. E aqui de novo, não temos estrutura nenhuma, vamos tentar resolver. Aí eu vou tentar o 15, será que o 15 vai dar? Vou pegar aqui x igual a 15. Então aqui 15 menos 3 vai dar 12. Mas aí de novo, eu quero que esse lado seja igual a esse. Então eu vou ser obrigado a afirmar que 12 é igual a 2. Mas isso aqui é falso, então... Se é falso, então quer dizer o seguinte, olha aí... Tentei dar de malandro de novo e não deu certo. Mas aí, sei lá, se alguém pegar... Alguém pode dizer o seguinte, bom... Olha, a minha intuição me diz que... Se eu pegar o x como 5, ele resolve essa equação aqui. E de fato resolve, né? Você vai fazer 5 menos 3 dá 2. Como no final das contas nós queremos esse lado esquerdo igual a esse direito. E de fato ocorreu uma igualdade aqui verdadeira, então nós encontramos aí uma solução. Percebam aí que eu estou só trabalhando assim a essência do que é a ideia de equação. Hein? A essência é, olha, achou, no final das contas, é uma igualdade que você tem certeza que é verdadeira. Quando ocorreu isso, bom, esse cara aí que eu achei no final das contas
é o cara que resolve tudo. Simplesmente isso. Aí aqui já resolvemos aí com certo sucesso 2 tipos de equações. Percebo que eu estou assim, elevando o nível de dificuldade para resolver. Agora nós estamos com essa equação aqui. Aí essa... Bom, até no final das contas eu não vou exigir muito... Eu não vou exigir que vocês entendam realmente essa aqui. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, olha. Aí alguém soprou para mim que olha, se eu pegar esse número, eu tenho a intuição de que este número aqui resolve essa equação. Será que resolve? Por que eu não vou exigir muito? Porque às vezes trabalhar com fração sempre dá dificuldade, mas é o seguinte, olha, isso aqui no final das contas vira no número 5. Como virou no número 5, nós tivemos no final das contas aí uma igualdade verdadeira. Então assim, se eu pegando esse número aqui, ó, opa, aqui, 5 sobre 3, opa, 5 sobre 3 não, 5 sobre 2. Esse lado direito obrigatoriamente vai dar 2, que é o que a gente quer. Então é sempre essa estrutura por trás de equação, é o tal do equilíbrio. Eu até já vou mostrar uma vez aqui a ideia de equação formalizada que eu acho que vai funcionar. Então, através daqueles três exemplos, a gente viu aqui o seguinte, eu vou pegar e vou dar a definição formalizada aqui. Depois, antes de gravar a aula, eu estava vendo aqui que eu tinha engolido aqui um símbolo, que na verdade é o seguinte, o que vai ser uma equação? Eu estou dando aqui a ideia para vocês geral. O que ela é? Ela é uma expressão numérica, onde obrigatoriamente sempre vai aparecer o sinal de igualdade. E aí, intuitivamente, o que nos diz a ideia de igualdade? Uma espécie aí de... A igualdade é, de certa forma, o equilíbrio. A igualdade faz esse papel. Aí, de um lado aqui, nós vamos... De um lado, contando de outro, nós vamos ter expressões numéricas e por vezes vai aparecer símbolos algébricos lá, que é a soma, multiplicação, radiciação, que é isso que eu esqueci de colocar aqui. E além disso, vai aparecer aqui um valor a ser descoberto. Onde é que eu coloquei? E também aqui, observa-se a necessidade de encontrar um valor. Esse valor aí é o que a gente acaba simbolizando aí por uma letra. E o nome que a gente dá a ela é... Eu gosto de às vezes dar o nome de valor de equilíbrio, porque ela é mais... Ele apela mais a essa ideia aqui de balança. E também a... Porque o nome clássico é incógnita. Incógnita só o nome já assusta, né? Então... Mas é o nome padrão que se usa. Então, quando vocês verem o nome incógnita, pensem em valor de equilíbrio, que aí associem essa figura porque é uma balança. E aí, aqui, eu acho que no vídeo não vai aparecer, ficou muito pequeno. Aqui está escrito 1 kg de chumbo. E aqui 1 kg de penas. Aí tem aquela brincadeira lá de criança lá que... Eu não lembro direito, mas eu certamente devo ter caído nela, que... Pergunto para você, o que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de pena? Aí, 1 kg de chumbo pesa mais, aí errado. Os dois têm 1 kg, né? Então, dá essa ideia. Então é a mesma coisa aqui, ó. Por exemplo aqui tá pequenininho. Eu não expliquei para vocês ainda, né? Já vamos entrar nela. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui está pequenininho, aqui o nosso 1 kg de chumbo. E aqui que está maior é o nosso 1 kg de pena. Os dois têm o mesmo peso. Aí questão de achar o valor desconhecido aí que faça com que a igualdade seja verdadeira. Certo? Então era a definição. E aí também eu trouxe outros exemplos aqui para a gente trabalhar. Porque... Tá, eu trabalhei com vocês este aqui, trabalhei o outro aqui, que de certa forma já complica um pouquinho mais,
E por último esse outro aqui, que é mais difícil. Então era 3 deles. Então isso aí, são equações. E também eu acho interessante também eu pegar e comentar para vocês de uma vez, que é o seguinte. Bom, eu acabei de apresentar para vocês a definição aí, de certa forma geral aí, formalizada, de equação. Mas é o seguinte, como talvez aí seja a primeira vez que muitos de vocês estejam vendo, então assim, para a primeira vez, se vocês assim, olha, eu entendi mais ou menos o que é a definição de equação, então já está 100% aí o objetivo que eu queria atingir na aula de hoje. E o que vai ajudar vocês a saber essa ideia de balança. Uma equação, você tem a igualdade ela requer o equilíbrio. Então é simplesmente essa ideia, guardem isso, que vocês nunca vão se perder com essa ideia de equação. Aí quando precisar, sei lá, fórmula de Bhaskara ou outras coisas aí, é questão assim, são técnicas eficientes para resolver. Aí vocês não vão precisar mais ficar na base do chute, vocês vão ficar chutando lá, não vai ajudar. E aí outros detalhes aqui. Então assim, o material que eu queria que vocês realmente entendessem, assim, eu entendi. O que eu dei para vocês até agora? Eu dei para vocês isso aqui, ó. Então assim, espero que vocês tenham entendido bem essas duas equações aqui de cima, ter tido uma ideia razoavelmente boa da definição de equação, que é aquela ideia de equilíbrio. E aí também, antes de eu pegar e falar das outras aqui, também acho que é interessante já colocar uma vez aqui para vocês uma aplicação prática aí na realidade dessa ideia de equação. Aqui é uma ideia bastante ingênua, mas preste atenção nela, que é o seguinte. Essa aplicação prática, o que é? Bom, você tem aqui um pedaço de madeira. Esse pedaço ele tem 1 metro de comprimento, né? Ou 100 centímetros. E aí você quer cortar um pedaço de 30 centímetros dela. Aí a pergunta no final é o seguinte: qual é o pedaço, qual é o comprimento que sobra da madeira? É isso aí, vamos dizer, alguém que é carpinteiro, assim, de maneira instantânea, automática, ele já diz, bom, se tem 1 metro, você vai tirar um pedaço de 30, o pedaço que sobra é 70 centímetros. Assim, um raciocínio automático dele, assim. Mas aí o interessante para nós, assim, é ver a ponte entre essa ideia aqui na vida real com essas ferramentas abstratas que nós estamos vendo aí como equação. Aí, por exemplo, esse problema em particular aqui, vamos dizer assim, o modelo matemático dele é esta equação aqui. Por quê? Porque aqui, o comprimento completo da nossa madeira está sendo representado pelo 100. Os 30 que eu quero tirar mais o resto ali representa então a nossa quebra. Só que essa quebra, no final das contas, o comprimento, como nós queremos, né, tem que dar o comprimento original que tinha a madeira, né? Se não tiver, nós não estamos obedecendo o princípio lá do equilíbrio. Como se a gente consumisse ou botasse fogo num pedaço da madeira. Seria nesse sentido. Então, assim, então isso aqui é a representação abstrata dessa situação na vida real. E aí nós poderíamos nos perguntar assim, bom, mas um exemplo tão simples desse aí, para que complicar tanto? Aí a dica que eu dou é o seguinte: é bom a gente aproveitar esses trabalhos assim mais ingênuos para ver a conexão dela com ferramentas abstratas, porque depois, quando você, por exemplo, for lá na física querer estudar velocidade, aceleração, dependendo lá, as fórmulas podem ficar muito complicadas. Aí, fórmulas complicadas, você pegar elas e ver a conexão dela com alguma coisa da realidade,
já fica muito mais difícil. Então é bom a gente aproveitar essas deixas aí. Aqui, essa ferramenta aqui, de certa forma, aqui, ela não dá para dizer que ela é difícil. Já vamos aproveitar ela e vamos entender bem qual é o tipo de situação real que está associada a ela. Depois a gente pega esse mesmo raciocínio para entender outras mais complicadas. E aí também é interessante aqui a gente notar o seguinte: bom, se essa expressão ela já não é tão complicada, olhando assim, ela não parece ser tão difícil de resolver. Bom, a situação na vida real ao qual ela está associada também não pode ser muito complicada, e de fato não é. É a situação aqui do corte da madeira aí de um carpinteiro. Mas aí já fica essa dica, e é bom aproveitar estas situações simples para notar a conexão, ferramenta abstrata com ideia na realidade, para depois pegar e realizar a elaboração. Então, se você assistiu até aqui o vídeo, você entendeu isso que eu falei até agora, então já está 100% do que precisava. Mas aí eu acrescentei mais coisas que, em geral, assim, até na escola em si é ruim ficar mostrando, porque acaba desviando o foco. Mas aí aqui, como já é um material mais livre, eu acho interessante trazer outros materiais assim associados, porque é como assim, nós queremos caminhar numa certa direção. Por exemplo, você está caminhando na rua, você não caminha simplesmente olhando para frente. É interessante a gente dar uma olhada assim para um lado, você olha para os lados ali para depois seguir. Então assim, eu trouxe um pouquinho mais de material aqui em cima, que em si não é necessário que se entenda agora. Na verdade, eu vou colocar eles em termos de notícia, mas é interessante a gente ver que, de certa forma esses assuntos estão associados. Que aí, bom, primeiro vamos pegar aqui outros exemplos aqui. Embora a gente não tenha nenhuma técnica para resolver a equação, mas aí nós vamos tentar resolver na base aí da adivinhação outros tipos aqui, ó. Porque, por exemplo, aqueles outros exemplos que eu dei para vocês, aquele caso em específico de equação, só existe uma única solução para elas. Para essa aqui, ó, por exemplo, vai existir, no caso, duas soluções diferentes para ela. Por exemplo, bom, isso aqui por si só é uma equação, porque aparece a igualdade e só aparecem relações numéricas, tanto de um lado como de outro, e tem um valor a ser descoberto aqui no final das contas. Então, é uma equação, de acordo aí com a nossa definição. Bom, se é a equação, nós vimos lá no início que ela está associada a uma pergunta. E qual que é a pergunta? É o seguinte: qual é o valor x, qual é o número que eu coloco no lugar do x, de modo que esse lado esquerdo fique igual a esse lado direito aqui. Aí você poderia inovar. Será que o 15 funciona? Será que não funciona? Quem é que vai funcionar? Aí aqui eu coloquei rapidamente aqui, assim, ó. Aí, sei lá, alguém soprou para mim: olha, a minha intuição é que se eu pegar o menos 3 vai ser a solução, porque o menos 3 ao quadrado dá 0, e como eu quero esse lado igual a esse aqui, então fechou todas, né? É a igualdade que nós queremos. Então essa é uma solução. Se você pegasse também aqui, por exemplo, aqui o 3 positivo, também funcionaria. Como o 3 e o menos 3 são números diferentes, então temos duas soluções diferentes. Então é uma característica dela. Agora vamos, de certa forma, pegar uma equação um pouco mais difícil do que a anterior. Agora aqui nós temos uma equação nova, né? E por ser equação em si, ela está associada a uma pergunta. Qual que é a pergunta? Que número eu devo colocar no lugar do x, de modo que tudo isso aqui, no final das contas, dê o número 16. Aí eu poderia, bom, como o menos 3 funcionou no caso anterior, eu poderia testar aqui, mas aí vocês testem aí e vão ver que o 3 não vai funcionar. Mas aí, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tive a intuição de que o número 5 eu coloco ali dentro e funciona. Coloco ali dentro e funciona.
E aí, então no final das contas eu tenho, olha, o menos 5 ao quadrado é 25, 25 menos 9 dá 16. Como eu quero esse lado igual a 16, então fechou todas, né? Então, igualdade verdadeira, achamos aqui uma solução. E o outro número também que é solução é o 5 positivo. Então, nesse caso, essa equação tem duas soluções. Aí, o conjunto de solução dessa equação vai ter dois números diferentes lá dentro. Então, aí já conectando aí as ideias. E aí, por último, tem uma ideia assim, mas isso aqui já é... Eu fiquei na dúvida se colocava ou não colocava, no fim eu coloquei. Mas também não requer aí que quem entenda muito bem este, não que seja uma coisa de outro mundo, mas é que, por exemplo, nestes exemplos aqui que eu mostrei, é sempre o mesmo x, o mesmo cara que aparece. Nada nos impede assim de nós termos uma igualdade onde nós precisamos achar dois valores de equilíbrio diferentes. Nada nos impede. E aí aqui este é um caso, só que isso aqui já é... Para trabalhar direitinho precisaria trabalhar assim de maneira mais... assim, no canto dela, assim. Mas nada nos impediria de pegar e de tentar achar dois valores de equilíbrio. Aí eu acho que no final das contas... Bom, eu já não coloquei ali na material ali porque... Então assim, é só termos de notícia, nada impede de vocês ter aqui uma equação onde tem dois valores de equilíbrio diferentes para resolver, mas aí não vamos entrar em detalhes, mas a nível assim de que isso é coisa que pode ocorrer, mas isso aqui é visto, por exemplo, lá no final do ensino médio ou no início da graduação que se trabalha. Então a princípio era isso. Bom, aqui eu nem vou comentar esse material aqui, porque já está ficando longo. Isso aqui é de certa forma uma repetição ali do que eu já mostrei para vocês. Isso aqui eu já mostrei. Tá, então no final das contas, assim, o que eu gostaria que vocês entendessem bem eram esses exemplos que nós trabalhamos. A definição de equação tem uma ideia mais ou menos boa. E, por exemplo, este exemplo aqui, olha, basta saber que faz parte do mundo aí de estudos aí. Não vamos entrar muito em detalhes. Não só ele, mas também esse aqui, ó. Esse aqui também, eu digo assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. O que nós temos de ferramentas para resolver? Só o método da adivinhação. O método da adivinhação para esse aqui, a gente vai ficar aí uma tarde inteira aí chutando valores e não vamos achar aí. Então aí já fica a ideia de que a urgência de aprendermos métodos eficientes para resolvermos equações. Então aí até nem trouxe discussão além disso. Eu só quis mostrar assim parecer ou a questão do contraste. Bom, nós temos essa equação aqui. Aí dessa para essa aqui só tem esse termo aqui de diferença. E dessa aqui para de baixo é só esse termo. E aí é o seguinte, bom, eu digo para vocês, olha, esse aqui, quem quiser testar em casa, pode testar. Peço aí para alguém que já fez aí o 9º ano do fundamental e se lembra lá das técnicas lá para ajudar vocês. Agora esta aqui, eu digo, o conselho que eu dou para vocês, não tentem resolver ela em casa, a não ser que você tenha visto técnicas mais avançadas aí. Mas nada impede aí que apareça alguém que lembra a técnica, ou eu acho melhor não dar dica aqui, para não vamos dar aí, como é que é, esqueci a palavra lá, como é que é, não vamos estragar a história, mas quem quiser colocar lá nos comentários, pode colocar lá quais são as técnicas. Essa aqui já é mais complicada mesmo. Então a aula de hoje era isso. Espero que tenha ajudado aí para entender a ideia de equação. Vejam que ela
Uma coisa é entender o conceito em si, qual é a dinâmica para mim entender ela. A dinâmica é essa que nós vimos. Depois disso, bom, vocês têm aquela urgência, bom, precisamos de técnicas eficientes para resolvê-las. Aí vem, aí é outro mundo aí de estudo, certo? Então, espero que tenha sido útil aí. Até a próxima aí.